Oi, gente, eu sou o Milton Silva e esse é o meu canal. Vulgo Bolacha, esse é o meu canal, penso que é assim, tá bom? Eu gosto de colocar algumas falas, postar algumas coisas que eu acho legal, que eu acho interessante e eu quero poder ajudar algumas pessoas. Bom, nada me entristece mais, eu acho que dentre todas as coisas terríveis, a vida do ser humano que ela passa, eu não vejo nada pior do que o suicídio. O suicídio é algo tão ruim, tão terrível, que é o limite da pessoa, onde a morte passa a ser mais forte do que a solução que porventura ela possa ter. E eu vejo isso. Agora, tem uma coisa que as pessoas se enganam na questão do suicídio, é que tudo acaba quando a pessoa tira a própria vida. Não. O primeiro passo da coisa, ela está tirando algo que pertence a Deus. A vida não pertence a nossa vida pertence a Deus. É dele. Foi ele quem deu, ele quem tira. E ele sabe o momento exato de tirar aquilo que ele deu, que é a própria vida. Deus sabe muito bem o momento exato de tirar aquilo. Porque ele tem a ciência do futuro e nós não temos atributo do futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Às vezes a pessoa pega uma doença grave, ela deduz que aquilo é grave e não tem solução, então no desespero ela vai e tira a vida achando que ela vai fugir do problema. Eu tinha uma rádio quando eu estava comentando a esse respeito sobre o suicídio, e uma pessoa ligou para o rádio falando, olha, eu mudei de ideia em relação a isso daí, porque eu tenho um veneno de rato aqui que eu ia tirar minha vida. Aqui está aqui em casa o veneno ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Então a gente não sabe de que forma pode ajudar uma pessoa que está em desespero. Eu te aponto o caminho final, a história final não é a morte. Porque quando a gente tira a própria vida, a gente responde por um crime. Isso entristece a Deus por causa da vida que eu tiro, não é minha, é dele. E eu vou ter que responder por esse crime, como se eu estivesse matando uma outra pessoa quando eu tiro a minha própria vida. Esse crime eu vou ter que prestar conta a Deus, porque é um crime absoluto. A pessoa fala assim, o problema está aí, o melhor jeito de eu sair fora desse problema é tirando a minha própria vida. Aí a coisa fica feia. Por que fica feio? Porque a morte é como um sono. Você faz uma bobagem agora, ou seja, muita gente está morrendo enforcado, está se matando, suicidando, enforcado. Só que ela pensa que ela vai passar a eternidade morta. Não, ela vai prestar conta a Deus pela vida que ela tirou, e ela não vai contemplar a morte, tipo, deixei de existir, ela não vai estar fora disso daí, ela deixou de existir, na verdade o que aconteceu com ela foi simplesmente tirou a vida, e vai acordar daqui a alguns segundos, ela não está contemplando a morte, ela não sabe que aquela bobagem ela fez, mas daqui a pouquinho, segundos depois, ela vai voltar. Por que eu estou dizendo segundos depois ela vai voltar? Não vai contemplar a morte, não vai ter o descanso do qual procura, simplesmente ela vai entender que fez uma bobagem qualquer, porque ela vai ter que ressuscitar. Eu não acredito na reencarnação, os cristãos não acreditam na reencarnação. Por isso que eu digo isso, há uma ressurreição, aí sim. Mas essa pessoa, ela vai viver, porque vai haver o tribunal, porque vai haver o tribunal justo de Cristo, e ela vai ter que enfrentar o tribunal de Cristo, porque ela tirou algo que não pertencia a ela, pertencia somente a Deus. Você entendeu? E a pessoa, às vezes, julga, eu vou me matar e tudo vai acabar por aí. Não vai acabar por aí. Daqui a alguns segundos ela vai acordar. Quer um exemplo disso? Quando você dorme, você está cansado, dormiu. Daqui pouco tempo você desperta, você fala, caramba, deitei agora mesmo. Você já notou que é assim? Dorme, daqui a pouco você acorda e você fala, já? Você não percebe que passou tantas horas você dormindo. Passou lá, que seja lá 4, 5, 6, 8, 10 horas e você dormindo. Você não consegue perceber isso aí. Porque o teu cérebro está parado, você não está vendo o dia a dia, você não está vendo a hora, está neutralizado. Quando a pessoa morre, que ela se mata, é a mesma coisa.
Que passe 1 ano, 10, 20 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil anos, daqui a 1 segundo para ela, ela vai novamente ter que acordar e prestar conta a Deus pelos seus atos. Aí a coisa fica ruim. Não há problema. Eu já tive situação que eu falei, caramba, seria melhor se Deus me recolhesse. Mas eu nunca tive coragem de tirar minha própria vida, nem faria essa besteira. Porque eu entendo um pouco do Evangelho. É lógico que cada caso é um caso, a gente não vai falar que a pessoa que suicida, ela vai para o inferno. Mas também a gente não vai falar que todas elas que suicidam vai para o céu. Porque lógico que a salvação é atributo específico de Deus. Ele tem o entendimento de quem será salvo, porque cada caso é um caso. O meu ex-patrão perdeu dinheiro, deu um tiro no ouvido, porque não queria ficar pobre. Aí sim, agora vai ter que enfrentar o tribunal de Cristo. E tem outros casos que a morte passa a ser mais forte do que ela, passa a ser mais poderosa do que ela, e ela não vê saída. É um outro caso completamente diferente. E essas coisas estão acontecendo muito, a questão do suicídio. Mas o que acontece quando a pessoa está num sufoco absoluto? A gente sabe que Deus é o dono da vida, então o último recurso é Ele, é botar o joelho no chão e falar, Senhor, o Senhor é mais forte do que o meu problema. Pensa, daqui a 5, 20 minutos, 30 minutos, fala com Deus, bota o joelho na beira da tua cama, na beira do sofá, em qualquer canto da casa, e fala com Deus, passa 20 minutos, 30 minutos falando com Ele. Quando você levantar dali, você já não tem a vontade de fazer essa bobagem, porque você vai entender que a vida é preciosíssima. Se não fosse, Deus não daria. A vida é preciosa. Então, quando toda pessoa que se mata achando que ela vai passar um período morto, ela se engana, porque daqui a alguns segundos, que a mente dela não vai detectar o tempo da morte, porque o cérebro está parado, mas ela vai ressuscitar, porque a Bíblia nos dá essa indicativa. Nessa da pessoa ressuscitar, ela vai falar, caramba, parece que há 1 minuto atrás eu fiz essa bobagem. Aí vai ter que prestar conta a Deus. Tá bom? Então, antes de qualquer pensamento maligno que o diabo assoprar no teu ouvido, você bota o joelho no chão, fica ali 10 minutos, 15 minutos, fala com Deus, chora, 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 derrama lágrima, deixa Deus te ouvir e tocar no teu coração. Quando você levantar dali, você vai querer viver, você vai falar, vai ver que o problema não é tão grande quanto você pensava, porque o diabo vai fantasiar a tua mente. Ele vai colocar um problema, vai colocar uma cordinha, vai achar um lugarzinho para você pendurar, ele vai fazer tudo isso. E você, sujeitando a isso, aí você vai ter que enfrentar o tribunal de Deus. E aí sim, além de você perder a vida que é preciosa, não ter o benefício da vida que é preciosa, ainda pode responder por uma coisa que é muito pior ainda. Tá bom? Que não precisa nem eu pronunciar aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida bastante, certo? Balança o sininho, se inscreva, dá um like, um joinha, o desse joinha. Precisa achar aqui a barra de comentário aqui para você fazer um comentário, tá bom? Então, tchau, gente. Deus abençoe vocês, tá?